Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mudança de fase, exercício ITA. Muito bem. ITA São Paulo. Um bloco de gelo com 725 gramas de massa é colocado num calorímetro contendo 2,5 kg de água a temperatura de 5 graus Celsius. Verificando-se um aumento de 64 gramas na massa desse bloco, uma vez alcançado o equilíbrio térmico. Considere o calor específico da água ser 1 calorias por grama graus Celsius, o dobro do calor específico do gelo. E o calor latente do gelo, 80 calorias por gramas. Desconsidere a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o meio exterior. Determine a temperatura inicial. Muito bem. Se ele afirmou que apenas 64 gramas de água solidificou, porque ele falou que o aumento da massa de 64 gramas de gelo, quando atingiu o equilíbrio térmico, isso significa dizer que o equilíbrio térmico aconteceu a 0 grau, porque a mudança de fase não ocorreu totalmente. Então, a água só começa a mudar de fase, nesse caso a se solidificar, quando ela atingir 0 grau. E ela vai permanecer a 0 grau durante todo o processo. Só depois de toda a água solidificar que ela vai mudar a temperatura. Então a temperatura final vai ser de 0 grau. Muito bem. Qual a quantidade de calor que a água liberou? Então ficou fácil. A água liberou calor para diminuir sua temperatura de 5 graus até 0. Toda a água reduziu a temperatura de 5 até 0. E depois apenas 64 gramas de água solidificou. Então vou calcular aqui. Qual a quantidade de calor liberada pela água para que ela conseguisse atingir 0 graus Celsius? Então toda a massa, quantidade de calor é massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Esse calor é sensível. Calor sensível é aquele calor que muda a temperatura e não muda de fase. Ok. Então, a massa da água, 2,5 kg, 2.500 gramas. Calor específico 1, vezes temperatura final menos inicial. A água estava a 5 graus, foi reduzida a temperatura até 0. Então deu menos 12.500 calorias. Ok. Mas ainda houve a solidificação de 64 gramas de água. Muito bem. Primeira coisa, eu vou ter o calor latente de fusão, não de solidificação. Bem, o calor latente de fusão e de solidificação em módulo, ele tem o mesmo valor. Só que quando é solidificação, vai ser negativo, porque a água vai liberar calor. Então, para solidificar 64 gramas de água, gastou-se 5.120 calorias. Ok. Então, qual a quantidade total de calor liberada pela água? Vai ser a quantidade de calor sensível, que foi para diminuir a temperatura de 5 a 0 graus, mais a quantidade de calor latente, que foi a quantidade de calor para solidificar 64 gramas de gelo. Isso eu já falei. Se atingir o equilíbrio térmico, apenas uma parte da água tinha solidificado, significa dizer que esse equilíbrio térmico aconteceu a 0 graus Celsius. Muito bem. A água liberou 17.620 calorias. Significa dizer que o gelo recebeu 17.620 calorias. Eu quero saber qual a temperatura que o gelo estava. O gelo estava a uma determinada temperatura e foi aumentando a temperatura até atingir o equilíbrio térmico, que foi a 0 graus. Então, QMC ΔT, calor sensível, não é? Calor específico não é 1 mais, que agora eu estou trabalhando com gelo. A massa de gelo, 725 gramas.
calor que ele recebeu. Então, vou chegar à conclusão que a temperatura inicial do gelo é menos 48,6 graus Celsius, ok? Gostaram da aula? Curta, compartilhe. O canal Pirando Amigo, ok? O canal Pirando Amigo criou o índice de conteúdo do canal para facilitar seu estudo e organizar melhor o seu estudo. Acima do link inscreva-se no canal, você tem um link índice de conteúdo do canal. Visite, aproveite as aulas, bom estudo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com a Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer, www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção, amigo.